Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos reiniciando uma nova semana. Bendito seja Deus pelo dia de ontem, domingo. Nós nos reunimos como família de Deus, nos encontrando neste domingo para escutar a palavra do Senhor, onde nós podemos escutar uma grande declaração de amor de Deus por nós. A parábola que ontem no Evangelho foi retratada, como vocês ouviram, é uma grande declaração de amor que Deus faz à humanidade, principalmente na leitura de Isaías que nós escutamos. E nós damos continuidade à nossa caminhada, semanal, cada dia escutando a palavra. Hoje, 5 de outubro, estamos no mês missionário, o mês do Santo Rosário. Aliás, essa semana nós temos a festa de Nossa Senhora do Rosário, não? E o mês missionário é um convite a que nós assumamos a nossa identidade missionária. Somos enviados, cada um de nós tem uma missão. E a missão da igreja, ou seja, a minha missão, a tua missão, é salvar almas. Para salvar, precisamos primeiro nos salvar. Ou seja, precisamos por primeiro nos converter, escutar esta palavra, nos apaixonar por ela e, mediante este amor a esta palavra, levá-la. Hoje, na primeira leitura do livro da Epístola de São Paulo aos Gálatas, a palavra diz: irmãos, admiro-me de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou à graça de Cristo, e de terdes passado para um outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Então, nessa primeira leitura de hoje, dessa segunda-feira, da carta aos Gálatas, Paulo, se dirigindo aos Gálatas, a nós, ele diz: eu me admiro de vocês terem abandonado o verdadeiro evangelho tão facilmente. A igreja tem vos pregado o evangelho, mas com tanta facilidade. Como vocês abandonam, levado por outros. Ele diz: não é que exista outro evangelho, não existe, o evangelho é só um. Mas nós assumimos, nós acolhemos, outros ensinos por aí, como se fossem verdades do evangelho. Aí Paulo diz: vós abandonastes o verdadeiro evangelho para abraçar um outro. Que outro? Não existe outro. Mas nesse sentido que nós muitas vezes abraçamos o mundo, o pensamento do mundo, como se fosse palavra que salva, como fosse palavra de verdade. O evangelho que a liturgia da igreja traz para nós hoje é o capítulo 10 de Lucas, a famosa parábola do bom samaritano. E por que Jesus conta essa parábola? O evangelho diz: naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, faz isto e viverás. O mestre da lei, querendo justificar-se, disse: e quem é meu próximo? Vejam, ele querendo se justificar,
Ele falou a lei, né, toda a lei de có e salteado. O que diz a lei? Como lês? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Então ele sabe de toda a lei. Mas ele quer se justificar. Quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Jesus diz que um homem ia descendo pela estrada para Jerusalém e foi pego na mão de salteadores. O depenaram, machucaram, deixaram ele quase morto, levaram tudo seu. Aí Jesus diz, por acaso, ali naquela estrada vem caminhando um levita. Olhando aquela cena, ele passa de lado e vai embora. Logo em seguida vem um sacerdote, está indo para o templo. Ele vê o homem caído, também passa adiante. Em seguida vem um samaritano, que ao ver aquele homem ali, desce do seu animal e faz todos os cuidados. Veja bem, meus irmãos. A igreja nos faz ler esse evangelho de dois modos, com duas visões. A primeira, a visão moral. A visão moral. Jesus, nessa parábola, nos ensina que, por mais distante que nós sejamos um do outro, nós precisamos nos tornar próximos daqueles que precisam. Veja bem, judeu e samaritano estão separados, estão distantes um do outro, culturalmente, pela cultura, e cultualmente, pelo culto. É impossível compreender, entender um samaritano e um judeu junto. Mas essa distância que há entre aqueles dois não se torna um impedimento para que o samaritano ele se aproxime daquele homem para lhe dar o socorro. Jesus nos ensina aqui que o amor ele não tem distância. Quem é meu próximo? Aquele que necessita de mim. Aquele que precisa de mim. E o segundo modo é o da fé. Quem é o samaritano? O samaritano é Jesus. Quem é este homem caído na estrada, depenado, machucado, ferido, sujo, maltrapilho? Somos nós. Jesus, Deus encarnado, vem até nós, ele desce para sarar as nossas feridas. Antigamente, na época de Jesus principalmente, era costume, quando alguém estava ferido, usar, era a medicina, né, antiga. Alguém estava ferido, se usava, colocava vinho na ferida, porque como o vinho tem álcool, ali o vinho derramado na ferida ia desinfetar, né, tirar toda a infecção. E logo em seguida, derramava-se azeite em cima da ferida. Aquele azeite que era derramado era para proteger a ferida, para ela se restabelecer, para sarar. Bom, Jesus, quando vem para nos resgatar, para nos levantar de novo onde nós estamos na estrada, depenado, porque o diabo é este ladrão que nos rouba tudo, até a nossa dignidade. Vejam, lembremos do evangelho de Lucas 15, lá do filho pródigo. Ele tinha tudo em casa, era bem tratado, bem vestido. Quando ele volta do mundo, como é que ele vem? Ele vem sem sandália, roupas rasgadas, sujo. É assim que o mundo faz conosco, uns maltrapilhos. Então Jesus vem até nós, só que Jesus muda. Primeiro Jesus derrama o azeite, a unção sobre nós. Ele nos cobre que de toda a unção. O azeite significa unção. O azeite da unção que Deus derrama em nós. A unção do Espírito Santo.
os dons do Espírito. E depois ele derrama o vinho para desinfetar, para nos purificar de tudo aquilo que é impureza em nós, nossos pecados, nossos males. Então, o segundo jeito de a gente olhar essa parábola é o da fé. É pela fé. O samaritano leva o homem, bota o homem no seu animal e o leva para uma hospedaria mais próxima. Chegando lá, pede um quarto para colocar aquele homem, para ele se restabelecer, paga o quarto e deixa ainda 2 moedas de prata dizendo: cuide dele até eu voltar. Quando eu voltar, eu pagarei o que ainda faltar. Ora, a igreja, os padres da igreja, sempre viram essas 2 moedas. A hospedaria é a igreja. Bonito, né? A hospedaria onde o samaritano deixa o homem machucado é a igreja. As 2 moedas que ele deixa para pagar pelos cuidados que ele receberá naquele hospedaria, pousada, né? A igreja nos ensina que essas 2 moedas são os sacramentos e a Sagrada Escritura, a palavra. O Senhor deixa para nós os sacramentos da igreja, onde a igreja vai cuidar de nós, até que Ele venha, porque Ele vai voltar para nos resgatar. Vejam que a chave de leitura para esse evangelho é nessas 2 óticas, moral e de fé. Não podemos só ler de uma maneira moral, porque o evangelho se tornaria moralista. Mas é o jeito de a gente olhar essa palavra, a grande lição. E aí o evangelho termina, Jesus dizendo para ele: vai e faça o mesmo. Jesus manda que nós façamos. Nada pode nos separar um do outro. Quem é meu próximo? É aquele que precisa. Não é aquele que eu tenho afeto, tenho uma afetividade. Sou ligado por um laço de afeto familiar ou de amizade. Não. Mas é aquele que precisa de mim, do meu socorro. Ainda que estejamos separados pela distância religiosa, não importa o que nos separa, culturalmente ou culturalmente. Como o judeu e o samaritano estão separados. Não importa qual é a distância entre nós. Se o outro precisa de mim, este é meu próximo, no qual eu tenho que ser samaritano na vida deles. A lição para nós é essa, da humildade. Assim como nós, aí na ótica da fé, nós somos este homem doente, maltrapilho, que o Senhor venha ao nosso encontro e cuide de nós, da nossa ferida, para sarar, derrama sobre ela a unção do Espírito Santo, derrama sobre ela o vinho para purificar-nos de toda a imundícia. E mais, não cuida e deixa a gente lá, mas nos coloca na hospedaria, para que sejamos cuidados, para que sejamos sarados. Ele nos coloca na igreja. Ele nos dá a igreja. E a esta, confia-lhe os sacramentos, confia-lhe a palavra. Por isso, queridos irmãos, o evangelho deste domingo, nessa segunda-feira, é um convite a que nós sejamos firmes, não como os Gálatas, que abandonaram o evangelho da verdade para enveredarem outros evangelhos. Repito, não é que exista outro evangelho, só existe um evangelho, o de Jesus. Mas nós abraçamos certo tipo de doutrinas, nós abraçamos concebemos certo tipo de ideologias como se fosse o evangelho da nossa vida. Como se fosse o evangelho. O evangelho não pode ser transgredido, criado a meu modo.
Nenhuma ideologia pode mudar o Evangelho, seja fora ou dentro da igreja. Nós abandonamos o verdadeiro Evangelho para seguir outros, que dá na nossa telha, na nossa cabeça. Paulo diz: estou admirado com isso. E às vezes, diante dessa palavra, diante do Evangelho, nós queremos transformar ao nosso bel prazer. Eu não consigo amar. Esse Evangelho é muito duro. Amar meu inimigo. E a gente começa a transformar. Ou mesmo prostituir o Evangelho, como certas ideologias dentro da igreja, como a teologia da libertação, que prostitui o Evangelho pelos seus interesses marxistas. Transforma o Evangelho de nosso Senhor na sua ideologia. Não, então não é bem assim que Jesus quis dizer. Não, a multiplicação dos pães não foi assim, não houve multiplicação, houve uma partilha. Nós não podemos abandonar o único Evangelho de salvação em detrimento a outros evangelhos, a outras doutrinas e ideologias que o mundo nos dá. Que a parábola que Jesus conta hoje, para aquele mestre da lei, sirva para nós também como ensino moral e de fé. Moral, que nós entendamos que Jesus nos ensina que é preciso amar e socorrer o nosso próximo. O meu próximo é quem precisa. Na fé, compreender que este homem no caminho sou eu, e que o Senhor cuida, zela de mim, e a igreja é onde eu estou para ser sarado. Não poderia terminar a minha reflexão de hoje também sem, nessa segunda-feira, dia 5, falar de... Hoje a igreja celebra a memória de São Benedito o Negro, muito popular no Brasil. São Benedito nasceu na Itália no ano de 1526, século XVI, e morreu em 1589. Levou uma vida muito simples, seguindo as regras de São Francisco de Assis. Muito cedo se apaixonou pela regra de vida de São Francisco de Assis. Entrou para o convento e ali prestou serviços humildes no convento. Serviços que muitas vezes para muitos era humilhante. São Benedito fez com muito apreço, com muito amor. Porque a regra da salvação, nós falávamos isso alguns dias atrás em uma pregação, o peso para a salvação é a medida do amor. É a capacidade que eu tenho de amar, de viver tudo com amor. Aquilo que eu faço, se é com amor, se eu mostro muito amor ou pouco amor. Por isso, peçamos hoje a São Benedito a graça da humildade. No serviço mais simples que a gente realiza, seja limpar um banheiro, limpar uma casa, limpar um escritório, seja qual for ele, o serviço temos que fazer. Coloquemos naquilo que nós fazemos o amor. Até mesmo no serviço de ser chefe, de chefiar um grupo de funcionários, nós o façamos no amor. Porque se a gente não coloca amor nisso, nós acabamos tornando-nos patrões autoritários, que não servem com amor, e aí se tornamos ditadores. Que Deus coloque amor, o amor de São Benedito, para que naquilo que fazemos no dia a dia, coloquemos muito amor. É no muito amor que nós fazemos, que nós compreendemos a nossa missão, a nossa vocação. Nossa vocação não é ser isso, ser aquilo, mas é ser de Cristo. E ser de Cristo é a gente crer no Evangelho,
mas é também a gente, moralmente, assumir aquilo que Ele impõe para nós. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.